Olá, boa tarde pessoal que está aí no YouTube, chegando com a gente, Casa dos Sete Saberes. Essa é a série Despertando com as Bias. Eu sou Beatriz Acâmpora e essa é minha irmã gêmea, linda, maravilhosa, Bianca Acâmpora. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais a respeito disso, dessa temática tão importante, que é o despertar da consciência. E hoje a gente vai falar um pouco da cocriação, de como é que a gente pode ser co-criador. Um tema aí que também tomou uma grande proporção ultimamente, né? E eu percebo que as pessoas também estão investindo no autoconhecimento. E o que é cocriação e se é possível isso? Como que isso funciona, né? E aí vamos explicar hoje de uma forma bem simples, com poucos slides. Eu quero dar boa tarde para minha irmã, Bianca. Boa ela está com alergia, não tem problema se espirrar. Estou com alergia hoje. Não tem problema, não, é assim mesmo. Não, é assim mesmo, faz parte da vida. Ao vivo pelo meu canal. A gente está fazendo, na verdade, uma live dupla, né, Beatriz? Hoje a gente está ao vivo pelo meu canal Bianca Acâmpora e também pela Casa dos Sete Saberes, essa parceria incrível, maravilhosa que a gente estabeleceu há muitos anos atrás, né? Bem antes da vida, né? Desde que a gente estava na barriga da nossa mãe. Verdade. Gente, na verdade, assim, começou com essa questão da cocriação, falando essa questão aí, porque a gente tinha, até então, aquela ideia, na verdade, vários amigos já me perguntaram isso, né? Muitas pessoas têm aquela ideia de que a gente é vítima do destino, ou que a vida dita as regras, e que a gente, embora a gente faça escolhas, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Em alguns momentos não acontecem, mas podem acontecer até melhor do que a gente esperou, né? E aí a gente começou a pensar nessa questão da cocriação, e vários cursos que eu e a Beatriz temos feito têm falado nesse sentido, né, da cocriação. Então a gente está unindo aí neurociências, algumas práticas, principalmente a prática da meditação, né, Beatriz, que cada vez mais a gente percebe através de mindfulness e outras técnicas de meditação, de respiração, de atenção plena, técnicas rápidas ou até as mais profundas, né? Alongadas, que a técnica de meditação, o fato de você olhar para dentro nesse momento, ele faz com que você comece a se perceber e a perceber suas emoções. Então, a cocriação, ela tem a ver com pensamento e sentimento alinhados. E aí a gente pode até se perguntar, né, que é uma coisa que alguns amigos me perguntam, mas eu sonho, e aí naquele sonho eu vou à luta, busco, crio as metas e tal, mas às vezes não acontece da forma como eu gostaria, ou como eu imaginei, ou como eu esperava, ou aquele sonho não se realiza. Então, aí a gente começa a pensar que pode estar acontecendo alguma coisa com você, tipo, de um pensamento sabotar aquilo que você quer, né? Você sentir alguma coisa e pensar outra, ou você tem medo, ou até uma coisa que eu acho que tem acontecido muito, sabe, Beatriz? Que as pessoas acham também que elas não são merecedoras daquilo. Aí, quando elas acham que elas não são merecedoras, elas também bloqueiam aquilo que elas querem, como se o seu pensamento estivesse dizendo assim, eu quero, sei lá, a praia. E aí o seu outro pensamento vai e fala assim, mas não posso ir à praia porque eu não mereço isso, ou porque, eu tô com medo porque pode ter um arrastão, pode ser assaltado, sei lá. E aí esses pensamentos um anula o outro, tá? Então é mais ou menos isso, como que as coisas funcionam, né? Mais ou menos dessa forma. E às vezes a gente acha que isso é simples, mas a meditação, ela ajuda, e mindfulness, e as técnicas de respiração, que a gente vai falar um pouco aqui hoje do mindfulness, né, e da meditação também, por conta dessa questão, porque quando você começa a olhar para dentro, você começa a autoconhecer, começa a auto-perceber, começa a se vigiar todos os dias, você começa a autorregular seus pensamentos e sentimentos. E aí isso vai entrando em equilíbrio, e aí as coisas vão fluindo de uma forma mais harmônica, da forma como você deseja. Então, isso eu acho que é o grande segredo da cocriação, né? E aí, quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente
pensa negativo, quanto mais a gente sente medo, quanto mais a gente fica, né, nesse círculo vicioso, mais a gente deixa de cocriar o que a gente deseja, os nossos sonhos. Então, vamos começar, Beatriz. O que é cocriação? Então, você está falando todas essas questões, né? Eu vou falar aqui um pouquinho dessa questão. Vamos falar, né, a respeito de como é que a gente pode entender a cocriação. A física quântica explica isso muito bem, e às vezes as pessoas entendem a física quântica de uma forma, às vezes, distorcida, né? E a física quântica é algo que existe, já foi comprovado cientificamente, existem vários estudos que comprovam cientificamente todas as questões relacionadas a como é que a nossa realidade é criada. E a nossa realidade, ela é criada a partir dos nossos desejos, pensamentos, ações e sentimentos. Né? Ações e realizações. Então, desejo, pensamento, emoção e ação. Quando a gente consegue essas coisas, a gente tem um determinado resultado. Então, quanto mais você pensa e sente, a Bianca falou muito bem isso, né? A gente tem um pensamento, e aí, diante desse desejo que a gente tem, diante desse pensamento que a gente muitas vezes está alinhado com aquilo que a gente sente, e às vezes não. Então, muitas vezes você, por exemplo, quer montar um negócio, mas você tem medo de falência, medo de não ter sucesso, e esse medo atrapalha o seu resultado. Porque o medo é um sentimento, então o sentimento precisa estar alinhado com o que você quer e alinhado com os seus pensamentos. Não adianta, e aí vem uma frase que eu acho que é muito poderosa, que é: não adianta apenas pensar positivo. Pensar positivo é algo muito importante. Eu sou super a favor da psicologia positiva, do pensamento positivo, da gente construir ações positivas para a nossa vida, mas só isso não é suficiente quando o seu sentimento ele está negativo. Então, você tem um pensamento positivo, que você afirma para você todos os dias, e você tem sentimentos negativos que se contrapõem a esses pensamentos positivos, e fica numa balança como se fosse uma guerra entre os seus sentimentos e os seus pensamentos. Aí você deseja uma coisa, você pensa positivo, você está ali lutando na sua mente para aquilo, mas as suas emoções estão te levando para um sentido totalmente oposto. Então, é muito importante que a gente possa perceber e tratar as nossas emoções, perceber quais são os medos que me colocam para baixo, o que eu estou fazendo na minha vida, que vira o que a gente chama de autossabotagem, né? Que é aquela questão de quando é que você está caminhando numa direção, você deseja aquilo, mas você não consegue realizar aquilo que você deseja. Então, é muito importante você alinhar os seus sentimentos com os seus pensamentos. Como a gente está falando de cocriação, além disso, né, de alinhar os seus sentimentos com os seus pensamentos, eu acho que cabe uma explicação breve da física quântica, né? A física, ela foi colocando de uma forma diminuta, né, extraindo, entendendo qual que é a nossa composição física, a composição física de uma cadeira, a composição física de uma garrafa de água, a composição física de um celular. Então, a gente tem aí moléculas e átomos. Então, quando teve o Big Bang, o que aconteceu foram moléculas e átomos se expandindo, explodindo, né? E formando determinadas composições, até formar rochas, formar astros, né? E aí a gente tem uma série de combinações que foram sendo feitas em termos de moléculas. E aí, por exemplo, surge a água, H2O, são moléculas se combinando, né? A gente tem, que são compostos químicos que se combinam, a gente tem vários elementos da natureza que foram se combinando para formar determinadas matérias, inclusive também o ser humano, que é uma matéria orgânica, porque nós temos matérias inorgânicas e matérias orgânicas, de uma maneira muito simples, traduzindo de uma forma simples, é isso que a gente tem na natureza. Então, uma montanha que tem também uma força da natureza, é diferente de você, quimicamente, em compostos químicos, nós somos diferentes. Mas a gente precisa entender que nós temos átomos na nossa combinação, que formam moléculas e tudo mais, e aquela montanha também tem átomos. E de onde surgiu tudo isso? Dessa criação. E antes da criação que existia, né? Então, a natureza, ela existe de uma determinada forma, os compostos químicos do universo existem de uma determinada forma, e o que foi descoberto dentro da física quântica é que, se a gente pegar um átomo, que é considerada a menor partícula que a gente tem na natureza, e for ainda decompondo ela, a gente vai chegar no bóson de Higgs, e depois a gente vai chegar no vácuo quântico, que seria a concepção de Deus.
denominação que a gente dá de Deus. Você talvez possa, eu não acredito em Deus, mas você acredita em alguma coisa, nas forças da natureza, por exemplo? Então, dentro daquilo que você acredita, a gente precisa compreender que se a gente for decompondo, a gente é feito de alguma coisa. A gente começa em alguma coisa. E esse começo em alguma coisa, o que hoje já se entende dentro dos estudos mais avançados, é que somos partículas divinas, de partículas da criação. E como partículas da criação, temos potencial também do Criador em nós. E a partir do momento que temos esse potencial do Criador em nós, nós também somos co-criadores. Então, essa eu acho que é a grande importância da gente ter compreensão, porque despertar consciência não é só meditar e me iluminar, porque nem sempre a gente consegue manter a iluminação que você alcança em uma meditação por longos períodos. No dia seguinte já são outros desafios, você precisa meditar de novo. Por isso que a prática da meditação ela é importante, sim, para você despertar sua consciência. Mas mais importante que isso é você saber como é que funcionam as coisas e quem você é, o que você está fazendo aqui. À medida em que você sabe isso e você estuda isso, eu sempre recomendo que vocês estudem. Boa tarde a todas as pessoas que estão chegando, que vocês realmente possam estudar e colocar isso em prática, porque não adianta também saber, e um saber que é só conhecimento, sem colocar em prática também não vira sabedoria, não adianta nada. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendo na minha vida. Então, quando a gente entende essa questão da física quântica, que eu acabei de explicar aqui, a gente entende que a gente é co-criador, então a gente começa a entender o seguinte, a gente está falando de cocriação, você que está chegando na live agora, a gente está falando de cocriação, o que você começa a entender é que você é co-criador, porque existe dentro de você uma potência e uma força que você desconhece, e que você não sabe a proporção, a imensidão disso, a força disso, o tamanho dessa força, você desconhece o tamanho dessa força, né? Então, à medida em que você vai compreendendo isso, você vai compreendendo como é que você pode caminhar pela vida e cada vez mais ir se autorregulando e se gerenciando para você criar o que você quer. Então, Bianca falou muito bem que quando a gente reclama muito, a gente reclamar significa clamar duas vezes, né? Então, você está simplesmente trazendo mais do mesmo para você. Se você está olhando para as situações da sua vida com determinadas restrições, porque cada um de nós tem uma lente que a gente coloca na vida e a gente olha para a vida de acordo com essa lente, com esse filtro que a gente coloca. E o filtro que você está colocando, se é um filtro da negatividade ou um filtro de crítica demais, de procurar defeitos nas outras pessoas, é isso que você vai encontrar. E quando a gente está com esse filtro e a gente está buscando defeitos nas outras pessoas, as outras pessoas também vão encontrar defeitos na gente, porque aquilo que você dá, você recebe. Isso é inevitável. Então, desta forma, você está criando a sua realidade em cada ação que você faz. Então, quando eu quero compartilhar conhecimento, e eu estudo para poder compartilhar conhecimento. Quanto mais consciência eu tenho disso, e quanto mais eu vou fazendo isso de uma forma bem feita, mais disso eu tenho na minha vida. Eu quero criar amor. Então, quanto mais eu dou amor, quanto mais eu distribuo amor, mais eu vou receber amor. Porque é uma troca, e essa troca ela é permanente. Quanto mais você doa, mais você recebe. É uma lei do universo, é uma lei da física, dar e receber, a lei da ação e da reação. Já falou aqui, né, das 7 leis, e uma delas era dar e receber. Então, exatamente. Você doar primeiro. E é claro, isso que a Beatriz está dizendo, você precisa estar trabalhando. Então, cocriar é você criar junto, claro, com o universo, né? E de infinitas possibilidades. Então, muitas vezes também as pessoas têm uma ideia de que as coisas são escassas, porque é isso também que está sendo propagado na mídia, né? De que não se tem, vai faltar, não se tem, não tem. Então, assim, quando começou a questão da pandemia e do isolamento, a gente percebeu isso, a corrida, o medo de não ter, né? Então, corre todo mundo para o supermercado, estoca comida. E aí, a gente observa que quando você tem esse tipo de comportamento, você está emitindo um pensamento, né, em consonância com tudo isso que a Beatriz disse, você está emitindo um pensamento assim, vai faltar, não vai ter para mim, então é melhor eu comprar logo e estocar. E o seu sentimento, né, tem hora que o coração até acelera, e o sentimento relacionado a isso, muito provavelmente não tenho, vai faltar, estou com medo. Então, é melhor, né, e aí você cria uma reação, na verdade, você está reagindo a alguma coisa que não é positiva. Então, aí você está co-criando, na verdade, uma situação de escassez para a sua vida. E como a gente tem visto muito isso, é importante a gente falar nesse momento do que você deseja cocriar. Não vejo como negativo a gente estar tendo as nossas metas e os desejos.
O que talvez seja perigoso, né? Eu nem vou usar a palavra negativa, mas perigoso, é a gente ter vários desejos que sejam difíceis de se realizar nesse momento, que a gente coloca como uma coisa inalcançável, né? Então, por exemplo, e que também não depende da gente. Então, se eu falar assim para vocês, eu quero ganhar $1 milhão. Tá, e como que eu vou ganhar isso? Eu quero ganhar isso semana que vem. Como? Ganhando na loteria. Não é uma coisa que depende de mim, depende do outro, depende do fator sorte. O tempo é curto, então isso vai causar uma frustração. Então, às vezes também, as pessoas têm desejos que elas não sabem escolher coerentemente e corretamente para que você possa cumprir aquilo. Também tem isso, gente. Então, a gente chama das metas SMART, né, Beatriz? Que é você ter um tempo, ser alcançável, ser gerenciável e tudo mais. Então, ter desejo não tem problema nenhum em ter desejo. O problema é você ter vários desejos que são inalcançáveis porque você colocou umas metas irreais na sua vida que são super difíceis. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 5 quilos amanhã. Não consegue, gente. Né? Então, assim, só fazer uma cirurgia. Até porque eu ganhou esses 5 quilos também em 24 horas, né? Não foi assim, né? Exatamente. Agora, Bianca, você está falando aí, teve um texto que eu escrevi recentemente sobre viveka, uma palavra em sânscrito, né? Do yoga também, do Yoga Sutras de Patanjali, que viveka, essa palavra viveka, com K, significa discernimento. E falta um pouco, eu acho, nas pessoas, às vezes, esse discernimento. A gente precisa trabalhar esse discernimento, né? Eu quero dinheiro. Para que eu quero dinheiro? Eu quero dinheiro só por quê? Porque eu quero um carro de luxo, eu quero uma casa de luxo, tanana. E quando a gente entende quem a gente é, que nós somos, isso é muito importante. Dentro da filosofia do yoga, a gente trabalha muito isso, né? Eu também sou professora de yoga, de meditação, então por isso que eu estou botando aqui, que hoje começa a nossa Semana da Meditação, é gratuita, de hoje até sexta-feira, às 19h30, nas redes sociais da Casa de Sete Saberes, todos os dias uma meditação nova para você. A gente vai te explicar o que é meditação e como é que você pode praticar, como a meditação pode te ajudar no gerenciamento emocional, meditação e autoconhecimento, o que eu perco e o que eu ganho com a meditação, e meditação, evolução e consciência. Então, essa semana é uma semana para você colocar de vez a meditação na sua vida numa prática diária, que você escolhe o horário, você escolhe como é que você vai meditar, porque é um acordo entre você e você mesmo para o seu próprio benefício. Então, essa semana da meditação, ela foi construída com muito amor, com muito carinho, para que a gente pudesse contribuir, compartilhar um pouco do que a gente sabe, né? E tem muitos profissionais excelentes de meditação, e as pessoas podem estar buscando aí também mais e mais a respeito da meditação. Então, quando a gente tem discernimento, essa palavra tão maravilhosa, a gente consegue entender que, primeiro, quem sou eu? Eu entendo que eu não sou esse corpo. E sabe como é fácil da gente entender que a gente não é o corpo material, que a gente não é somente essa matéria? Quando você sabe que você está bem de saúde, quando o seu corpo está bem, quando você está até correndo, ou quando você está fazendo uma atividade física, quando você está bem com as outras pessoas à sua volta, o seu relacionamento está tudo bem, mas a sua mente está pensando positivo, você sabe, está cumprindo, sua vida está tudo ótimo. E do nada vem um sentimento de tristeza. Vem um sentimento de saudade de algum lugar, de saudade de você, da sua essência, de quem você é, né? Então você começa a discernir que, claro, a gente tem toda uma química cerebral, toda uma química, a neurociência explica isso, né? Toda uma química no nosso cérebro, mas a gente precisa entender que às vezes e a gente compreende que, para além das nossas emoções, para além do corpo, para além da nossa mente, existe a nossa consciência. E muitas vezes a gente tem vislumbres quando a gente entende que a gente está transcendendo aquele momento presente. A meditação faz muito isso, traz muito isso para a gente, né? Quando a gente entende que a gente até esquece que a gente tem um corpo e que você consegue alcançar um estado de paz, de tranquilidade dentro de você, que a gente denomina de felicidade dentro do yoga, quando você alcança paz. Impossível a gente alcançar paz, a felicidade sem alcançar paz. Né? Não é possível, senão só vira alegria, vira uma euforia. Então, dentro do yoga, a gente sempre propõe, a palavra yoga significa união. União de quê? Você, sua mente, suas emoções, seu corpo material e sua alma. E ainda mais para você que acredita em alguma coisa divina, em alguma coisa superior, com essa parte superior também, com esse divino. Então, quando você consegue essa integração, não é que seus problemas acabaram, né? A partir de agora seus problemas acabaram. Não.
A partir de agora, você vai ter mais consciência, mais discernimento para lidar com os desafios da vida. E até mais possibilidade de escolha também, né? Mais possibilidade de escolha. Você vai agir e reagir diante de determinadas situações, né? Exatamente. E mesmo assim, às vezes é difícil. Porque às vezes você tem uma ação, você quer reagir diferente, e você vai experimentando formas diferentes de reagir até você encontrar aquela que funciona para você. Porque o que funciona para uma pessoa, nem sempre funciona para outra. Não é verdade? Verdade. Então, a gente está falando de cocriação, eu vou colocar aqui para vocês. A gente vai falar aí da cocriação, então vou colocar aqui um slide em que a gente está falando de cocriar. Bianca, quer explicar o que é significar? O que significa pensar mais sentir? Oi? Pensar mais sentir. Pois é, não, e aí, assim, pensar e sentir em tudo, né? No seu corpo, na sua mente, aí se religar, essa união que a Beatriz está falando aí. Primeiro eu quero explicar a imagem, porque a imagem, ela, a gente chama de campo vibracional, é o nosso campo magnético, tá? E todos nós temos esse campo magnético que vibra numa determinada frequência, digamos assim, né? Em ondas Hertz, em ondas magnéticas. E aí a gente vai observar essas duas partes em amarelo, que são o cérebro e o coração. O cérebro, que é a nossa mente, né, a nossa consciência, na verdade é a consciência, né, porque a mente ela é um pouco menor do que a consciência, bem menor. E então a nossa consciência, junto com o nosso coração, que a gente chama de sentir pensar, né? Sentir pensar. O que é sentir pensar? É você estar sentindo com o coração e isso está alinhado com o que você está pensando, com o que você está desejando, com o que você quer. E assim, quando a gente fala desejar, gente, eu desejo, às vezes, assim, eu desejo amor para minha irmã, desejo que ela fique bem, porque quando a gente fala desejar, parece que é só coisa material, né? Então, assim, desejo estar bem, desejo, sei lá, agradecer o sol, sabe? Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa estar se pensando e organizando. Então, quando a gente pensa e sente, isso tudo cria esse campo ao nosso redor. Então, entra e sai, né? Então, vai entrando e vai saindo, vai entrando e vai saindo. E a gente emana isso. Fisicamente, né? Na física a gente fala sobre isso. E a Beatriz explicou bem aí a questão da mecânica quântica. E aí o que acontece, gente? Às vezes você tem uma pessoa que sente medo, sente raiva, inveja, e os pensamentos dela são hiper mega destrutivos até para ela mesma, né? E aí, às vezes, a pessoa, se você está num extremo oposto, você não consegue ficar perto daquela pessoa, ou você fica perto daquela pessoa e começa a sentir dor de cabeça, começa a se sentir mal, incomodada, tá? Porque isso de fato acontece. Então, quando a gente fala em cocriar, a gente precisa estar pensando no nossos sentimentos, nossos pensamentos, e estar alinhando isso. Então, a gente precisa olhar para dentro. E aí, uma coisa muito interessante, que aí eu e a Beatriz já percebemos isso, né, nitidamente, é que quanto mais você desenvolve o seu pensamento, o seu sentimento, através de meditação, do olhar para dentro e tudo mais você evolui e se desenvolve internamente com autopercepção, com autoconsciência, e isso vai fazendo também com que aquelas pessoas que tenham muitas que são muito negativas, né, que a gente chama de aquelas que vampirizam, são sugadoras e tudo mais, né, que elas só ficam ali querendo buscar e só procura você para poder, quando ela está precisando. Essas pessoas, elas começam a se afastar de você. Porque ela sabe que ali ela não vai mais encontrar isso, porque você muda, você também passa a não aceitar mais isso, né? Então, você doa, sim, não tem problema nenhum doar, mas você também não quer ficar sendo sugado o tempo inteiro. Então, é uma troca. A vida é uma troca. Então, os passos são olhar para dentro. Então, a meditação é um caminho maravilhoso, né? Com técnica de respiração, que a Beatriz aí vai estar ensinando nessa semana. Então, eu estou juntinho dela aí, vou fazer, porque é maravilhoso. E aí, quando a gente começa a meditar, a Beatriz tem meditação para tudo, né, Beatriz? Você vai começar a olhar e encarar seus medos. Todo mundo tem medo. A questão é você perceber qual é o medo que te prejudica, que te paralisa,
que faz com que você não realize aquilo que você quer na sua vida, ou até que te auto-sabota, né? Então, por exemplo, você trabalha viajando, e aí você precisa tirar sua carteira de motorista para poder você conseguir o trabalho, e aí você não tira porque você tem medo de dirigir, né? E aí você perde seu emprego. Então, existem várias formas de você estar se sabotando por não encarar os seus medos. Quais são os seus medos? Aí eu não sei, cada um tem os seus, né? Então, e às vezes o medo pode estar relacionado com pai e mãe, pode estar relacionado com alguma coisa que você passou na sua infância, que ficou mal resolvida, pode ser uma situação do aqui e agora, que você criou de acordo com o que você está vendo na televisão. Então, pode ser N possibilidades, tá? Então, aí você vai precisar, no passo 3, tá aceitando a possibilidade de mudar, porque encarar os medos é só o primeiro passo. De eu perceber, eu tenho esse medo, tá? E agora? O que eu faço para mudar? Né? Então, aceitar essa possibilidade de mudança e demandar. Demandar em barra de Access, inclusive, que é né? Eu sou praticante, a gente fala que demandar, e PNL também fala isso, neurociências também fala isso, é você escolher. E aí você precisa ter, a psicologia também fala isso, né? Qual é a possibilidade de escolha que eu tenho? E aí eu preciso escolher aquilo que eu quero. A gente já falou sobre isso, né? No filme da Alice, quando ela pergunta lá, para onde qual o caminho para tal lugar? Aí ela, acho que é o gato, né? O diálogo, ele fala assim, mas para onde você quer ir? Não sei. Então, se você não sabe, qualquer lugar serve. Então, demandar é você escolher o que você quer e para onde você quer ir, aonde você quer estar, né? E aí você vai começar a definir o que você quer. Fala. E também tem uma coisa, muitas vezes as pessoas elas não têm muita perspectiva, têm uma dificuldade de colocar perspectiva, assim, para onde eu quero ir em 5 anos, 10 anos, né? Porque é difícil mesmo, né? A gente pensar numa vida daqui a 5 anos. A gente fez um monte de planos no início do ano, ontem a gente até fez uma live sobre isso, né? A gente fez um monte de planos no início do ano e, de repente, as coisas tomaram outro rumo, a gente não conseguiu realizar. Então, às vezes, fica mesmo difícil colocar perspectiva de futuro. Lá muito, quanto é muito distante, né? Mas se você consegue, pelo menos, pensar, e por exclusão, o que você não quer já é uma grande ajuda. Onde eu não quero estar, qual é o caminho que eu não quero percorrer, o que eu não quero para a minha vida. E aí você começar a colocar coisas que você quer. Por exemplo, eu quero envelhecer com qualidade de vida. Essa é uma coisa que eu quero. Eu quero isso, eu quero envelhecer com qualidade de vida. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, mas em eu ficando idosa, eu quero ser uma idosa que se diverte, eu quero ser uma idosa que pode correr, que pode ir à praia, porque eu corro e gosto, e quando os idosos passam por mim correndo, às vezes correm mais do que eu, porque treinam mais do que eu, porque tem uma bagagem maior do que eu, né? Então, idade não significa nada. Então, se eu quero chegar lá, como é que eu vou construir o meu caminho nos próximos 5 anos, 10 anos, para que eu chegue lá? Então, acho que isso é importante, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse objetivo, a gente não precisa colocar metas somente materiais. Eu acho que isso que é o mais importante. Sim. Porque no final das contas, as metas que a gente for colocar material, elas são importantes. É importante a gente construir coisas, sim. Mas as metas espirituais, as metas emocionais, as metas de ser e não somente as de ter, é que vão te levar mais longe. Porque quando baixar a tampa do caixão, eu sei que é pesado falar isso. Ou quando, se você quiser ser cremado, eu, por exemplo, quero ser cremada, né? Já deixo aqui publicamente isso falado. Então, por exemplo, só o que você vai levar, somente o que você vai levar, é a sua consciência. É o que você fez, é o que você evoluiu, é o amor que você deixou, e é isso que você vai levar. E quando a gente tem esse entendimento, a gente vai buscar se autoaprimorar. A gente vai investir na nossa consciência. Não sei fazer isso sozinho. Pede ajuda, porque tem muitas pessoas que podem te ajudar nesse caminho da sua própria evolução. E quando você começa simplesmente a entender, eu quero cuidar do meu ser, eu quero ser uma pessoa melhor para mim, porque se você for uma pessoa melhor para você, você vai ser uma pessoa melhor para o outro. E isso é inevitável. E esse, por exemplo, é uma coisa que eu quero estar na minha lista, que eu quero ser uma pessoa melhor para mim todos os dias. Porque se eu sou uma pessoa melhor para mim, eu sou uma pessoa melhor para as pessoas que se relacionam comigo. Eu quero exigir menos de mim, ser mais feliz.
Então, você vai colocando coisas que você quer construir para você e coloque coisas que sejam para o seu ser também. Não, cuidado com a lista só de ter, cuidado com desejos somente de ter, porque Sim. fica uma coisa muito superficial, né? E a vida, ela requer uma profundidade maior. Nós estamos vivos, isso aqui é uma grande escola, porque isso requer uma profundidade de você olhar verdadeiramente para você. E por isso que a gente está falando de despertar da consciência. Isso é despertar da consciência. É você olhar mais profundamente para você, para além da superfície. Porque existe alguma coisa aí mais embaixo, né? Então, toma cuidado. Ontem eu estava vendo um documentário que eu até compartilhei com algum grupo, botei no grupo da família, compartilhei em alguns grupos do WhatsApp que eu coordeno, que é sobre, eu até esqueci, eu compartilhei sobre alguma coisa maior, um ser maior, alguma coisa maior. Já vou falar para vocês já, enquanto o Bianco estiver falando, eu procuro aqui. Isso documentário é maravilhoso, fala de uma série de coisas muito legais, e tem uma parte Eu Maior. Hã? Eu Maior, Eu Maior. Eu Maior é o nome do documentário, recomendo que vocês possam ver. Eu Maior é no YouTube, é gratuito. Então, se vocês botarem lá documentário, o maior tem 1h30, mais ou menos. Extraordinário, grandes mentes brilhantes do Brasil, um documentário brasileiro. Grandes mentes brilhantes como Hermógenes, como o neurocientistas, o físico brasileiro que ganhou prêmios internacionais, e falando sobre a descoberta da felicidade, e falando sobre como é que a gente pode ir se aprofundando. E aí a Monja Correm, que tem vários profissionais, várias pessoas, e ela fala, é uma celebridade hoje, atualmente, ela fala o seguinte: olha, o autoconhecimento e a felicidade, ela requer esse aprofundamento do seu ser. Porque senão fica mais ou menos assim, eu subi aqui, olhei um patamar, e a meditação traz isso, olhei aqui, subi na pedra, olhei aqui dentro do meu ser, olha, legal, tem uma luz dentro de mim, tem uma coisa legal aqui dentro. E aí tá gostosinho, vou ficar só aqui mesmo. Mas tem uma escalada na montanha, mas que você quer ficar só na superficialidade, porque se aprofundar significa se lapidar, se autoconhecer, e fazendo, né, o ajuste das arestas que é necessário. E muita gente fica só na superfície, porque isso é trabalhoso, né? O autocuidado, ele é trabalhoso. Mas isso é importante também. Ter esse trabalho é importante, que, aliás, no final das contas, é isso que a gente veio fazer aqui. É esse trabalho no nosso próprio ser. Então, tapar o sol com a peneira, ou fazer de ficar só na superficialidade, não resolve o problema, né? E vai fazer a gente querer apenas os desejos materiais e achar que a realização desses desejos materiais é que é a verdadeira felicidade, enquanto, na verdade, não é a verdadeira felicidade. Tanto é que, às vezes, tenho certeza que em algum momento da sua vida, principalmente mulheres ou homens também, você desejou muito uma coisa, você foi lá e conseguiu, aquilo te deu um prazer por algum tempo, e depois você começou a querer imediatamente outra coisa, porque fica um buraco, um vazio, e esse vazio é o vazio de você mesmo, é o vazio da sua própria companhia, é o vazio da sua autodescoberta. Quando você se integra com você nesse processo de união, nesse processo de yoga que a gente está falando aqui, isso muda dentro de você, e você começa a se relacionar com você de uma outra forma. Então, esse processo de autodescoberta é um exercício cotidiano, diário, de práticas, para você se sentir bem com você mesmo, cotidianas e diárias. Todos os dias você tem que cuidar de você. Se todo dia você vai para o trabalho, todo dia você toma banho, todo dia você escova o dente, todo dia você cuida do corpo, você se alimenta, por que também não todo dia cuidar da sua alma, cuidar do seu ser? Todo dia fazer alguma coisa para que você se sinta bem, todos os dias da sua vida, né? Então, isso eu acho que é essencial da gente estar falando aqui. E aí a Bianca, a gente colocou aqui, né? Quando fala, Beatriz, a questão de demandar, que eu acho importante, né? Que a gente fala muito, né? Na psicologia existencial, e demandar, eu penso que é definir o que você quer, e é isso que a Beatriz está falando. A parte financeira, ela é só uma parte da estrela de 5 pontas, né? Quando a gente fala estrela de 5 pontas, é assim, a sua saúde, a sua parte espiritual, o seu trabalho, os seus amigos, sua parte social, e lá a sua parte financeira, né? Seus amigos, sua família, sua parte social, sua parte amorosa. Então, o que acontece? Quando você só olha por um lado, os outros ficam um pouco a desejar. Então, é importante que você demande em todas as áreas da sua vida, né? Então, é importante, tem lá no ciclo da vida, né? Na roda, a gente pensa muito isso. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero ter uma alimentação saudável, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter saúde,
né? Então, aí, ao invés de a gente colocar isso, eu quero ter, né? Eu estou dando exemplos aqui, e aí a gente já vai colocar no termo certo. Eu tenho saúde, eu tenho qualidade de vida, eu tenho bons relacionamentos, eu me relaciono bem com as pessoas, né? Eu ajudo as pessoas mais e melhor. Porque quando a gente bota isso no presente, a gente já sente como se tivesse conseguido. Acho que isso é interessante, né? Porque a gente já está ali no processo, mesmo que você não tenha conseguido ainda, a sua mente, a sua consciência e o seu coração começa a compreender que você não está no processo de. Então, você pode começar a criar imagens mentais e ser grato por isso. Então, assim, muitas pessoas, elas já acordam reclamando. Então, eu faço exercício, né, da meditação e outros exercícios de manhã cedo logo. Beatriz tem um exercíciozinho de meditação de 5 minutos que eu faço quase todos os dias. E aí, de manhã, eu já acordo agradecendo. Ah, obrigada. A primeira coisa que eu agradeço, né? Obrigada, meu corpo, obrigada por eu estar ouvindo, por eu estar pensando, pelos meus pés, pelo meu joelho, pela minha perna, porque isso me faz caminhar, correr. E aí vai me ajudar no processo, né? Do que a gente quer de qualidade de vida. Então, agradece pelo sol, pela natureza, pelo que você quer, né? E pelo que você já tem também. Porque tem tanta gente que tem tanta coisa, por menor que seja, e que também não é grato, né? Porque nem, sei lá, é como se o mundo desse uma obrigação, tivesse uma obrigação, né? E eu tenho visto também, Beatriz, que é uma coisa que está dentro disso aí também, porque assim, você pode cocriar coisas boas e coisas ruins para você. E tem pessoas que, ontem eu estava vendo uma reportagem, tem pessoas que elas estudam tanto, que elas, graças a Deus, não é o nosso caso, que elas se acham superiores às outras. Então, elas se acham no direito, eu vi uma reportagem sobre isso, né? De xingar, de dizer, eu sou um engenheiro, sou melhor do que você não é nada. Então, aí, né, o que elas estão também cocriando para elas? Será que é o isolamento, é ficar sozinho, é também depois vir alguém que também se acha superior e falar a mesma coisa para ela, porque existe a lei da ação e reação. Então, voltando para essa imagem, aquilo que você é o input e output. Entra e sai. Então, entra e sai o tempo inteiro. Então, se eu estou emitindo algo, também vou receber algo. Que algo é esse que você está recebendo no momento? Provavelmente tem a ver com o que você está dando. Poxa, mas isso é muito sério, né, Beatriz? Porque fica parecendo que a gente é responsável pela nossa vida, pelas nossas escolhas, pelas coisas que acontecem nela. Pois é, e é verdade, né? Eu adorei esse fica aparecendo, né? Até fica aparecendo. Sim, é verdade, gente. Boa tarde, todo mundo que está aí com a gente. Fica aparecendo do tipo assim, olha, isso é muito legal, isso que você falou, porque, assim, quando a gente fala demande, a palavra mandar, né? Mandar significa uma autoridade sobre uma outra pessoa, sobre alguma situação em que você está comandando, né? Mas quando você fala demande, é de você para você. Você demanda. Ao invés de aceitar e importar as demandas do mundo e viver uma vida vitimizada, uma vida sem o poder de fazer escolhas, porque todos nós temos o poder de fazer escolhas. A grande questão é que não nos apropriamos desse poder de fazer escolhas. Então, a partir do momento que você demanda, você se apropria desse poder de fazer escolhas. É você que define o que você quer e é você que demanda como você quer, o que você quer e como você quer. Então, a partir disso, Bianca colocou aí, crie imagens mentais, sinta como se você já tivesse conseguido, isso é muito importante. Você imaginar na sua mente, sentir como se você já tivesse conseguido aquilo que você quer, numa atitude de gratidão. Agradeça como se já tivesse acontecido hoje. E dentro disso, a Bianca falou, parece até que você tem responsabilidade sobre isso. Quando você não entende a sua responsabilidade naquilo que você está recebendo, você não está assumindo responsabilidade diante daquilo que você está dando. Então, o tempo todo, se eu recebo alguma coisa, eu também estou dando alguma coisa. Qual a minha responsabilidade nisso? Então, eu estou incomodado com alguma coisa que aconteceu externamente. Bom, mas quem te incomodou? Foi o outro que me incomodou, o outro que não me deixa fazer não sei o quê, o outro que me perturba. Então, mas o outro é um espelho, um reflexo de você.
Se ele está te incomodando, não é ele que te incomoda, é você que se incomoda na medida que você importa alguma coisa do outro para você. Então, você é que se dá a essa demanda de importação e de se importar com aquilo. Então, na verdade, a responsabilidade é somente sua. Você tem a responsabilidade diante de um sentimento de saber como é que você pode lidar com esse sentimento. E às vezes a gente fica triste, tudo bem. Às vezes você fica com raiva, tudo bem. O problema não é sentir. Sentimento é só sentimento. A grande questão é como é que eu vou lidar com isso, o que, que eu vou aprender com isso, o que, que eu vou utilizar disso para o meu crescimento. Mesmo que você chore uma semana, o que eu tenho para aprender com isso, com essa emoção? As emoções são grandes professores da gente, né? E às vezes tem muitas pessoas passando por problemas sérios nesse momento, de luto sério. E a gente pode ajudar essas pessoas, né, com essa live e fazendo elas refletirem também no significado disso para elas, né? Se a pessoa tem uma perda, por exemplo, o que isso significa para mim? O que essa pessoa, ou essa situação, ou esse emprego, ou isso que eu perdi, significa para mim? O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso levar minha vida daqui para frente de uma outra forma, já que eu tive essa perda, né? Isso às vezes demora, às vezes para uma pessoa é mais rápido, para outras pessoas é mais lento. E a gente tem que ter sempre um respeito. Ah, mas eu não faria dessa forma. Parabéns para você que sabe fazer de uma forma diferente, mas cada forma é valorosa. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande de querer que uma... Igual a gente, né? O julgamento, né, Beatriz? Eu vou mostrar minha planta aqui, que eu acho que cabe mostrar. Peraí, que eu acho que não vai dar certo ela. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui a apresentação. Dá para ver? Não dá, né? Por causa do... Mas eu acho que dá para ver algumas coisas aqui, ó. Ah, é um cacto. É um cacto, ok? Dá para ver a sombrinha dele? Olha o que aconteceu com esse cacto. Ele veio para mim só essas partes daqui, ó. Só essas partes aqui pequenas da frente, tá? E aí cresceu essa parte daqui, ó. Essa parte aqui cresceu, essa parte aqui cresceu. Ela cresceu assim, ó, como essa daqui que tá crescendo agora. Deixa eu botar para cá. Ó, pequenininha. Olha aqui como é pequenininha essa partezinha daqui, ó. Tá vendo? Aí essa daqui que tá maior e essa daqui tá maior. Muito bem, ele tá crescendo, não sei se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó, várias partezinhas dele estão crescendo. Essa aqui é a menorzinha. O que aconteceu, gente? Eu tenho como determinar para onde esse cacto está crescendo? Claro que não. Se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, qual é a parte dele que vai crescer? E uma das grandes dificuldades que eu entendo quando a gente fala aqui desse slide, né? Demande, define o que você quer, é porque uma das dificuldades que as pessoas têm é de abrir mão do controle. E talvez esse seja um grande desafio para que a gente possa exercitar todos os dias a flexibilidade. Entender que a gente não precisa controlar tudo. Você olha para dentro, encara seus medos, aceita as possibilidades de mudar, demanda e define o que você quer, cria suas imagens mentais, sente como se já tivesse conseguido, seja grato, e ainda assim você não tem controle. Ainda assim, você precisa abrir mão do controle. Então, como que na vida da gente a gente pode resolver? Tem acontecimentos externos, né, também. E aí tudo vai de acordo com como você vai reagir, mas você já vai estar mais preparado. Exatamente. Aí, mas sendo maleável. Eu preciso abrir mão do controle. E aí tem uma frase do Hermógenes, que é um professor de yoga, um senhor que já faleceu e que eu sou muito fã dele, que é uma frase muito simples, que é: entrego, confio, aceito, agradeço. Sim. Então, se você pensar em confiar, entregar, confiar, aceitar, agradecer, né, tudo isso tem a ver com a sua relação com o universo. Na medida em que você sabe que você está fazendo a sua parte, e no Power Venus da semana passada a gente trabalhou bastante isso, mas quando você entende, eu fiz a minha parte, esse pensar e sentir é a sua parte, você faz a sua parte, o universo faz a parte dele. Então, essa integração é você ter confiança de que você faz a sua parte e que o universo faz a parte dele. Isso é cocriar. Então, isso é cocriar. Aí entra no processo de cocriação. Eu fiz a minha parte, eu segui esses 7 passos, eu fiz a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, e eu confio que o universo vai fazer a parte dele, porque eu não sou separado do todo. Então, isso é uma coisa importante. Eu estou integrado, eu sou integrado ao todo. Então, eu faço a minha parte, o universo faz a parte dele. O contrário também gera muita frustração, que é você apenas confiar no universo, ficar sentado e ficar achando, não, mas eu só criei imagens mentais, eu penso positivo, meu sentimento tá bom, então, ó,
Deus, faz tudo aí para mim. Só que não, né? Porque demandar, definir o que eu quero, também implica na ação. E Bianca falou recentemente uma coisa que é o PSAR, né? Pensamento, sentimento, ação e resultado. Eu preciso ter ação, gente. Se eu não tiver uma ação na direção do que eu quero, vai ficar um pouquinho difícil. Então, se você quer se mudar de apartamento... tudo, né? Não é. Se você quer se mudar de apartamento, de casa, você começa a procurar. Você faz a sua parte. Quando você começa a procurar, simplesmente o ato de procurar já é uma ação. Você comunica ao universo que você quer. O universo manda na sua direção também. Você informa os amigos aquilo que você deseja. Alguma coisa aparece para você. Então, isso é importante. Eu quero um emprego novo. Então, você precisa comunicar que você quer esse emprego novo. Você precisa disponibilizar o seu currículo. Você precisa informar os amigos. Para que você precisa ser visto. Aquilo que não é visto não é encontrado. Beatriz, você falou isso, me lembrou de uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas acham que demandar tem que ser muito difícil. Então, assim, não, preciso de um emprego novo. Então, eu tenho que ralar muito, conseguir ficar numa fila quilométrica. Então, aí tem que ser muito difícil. Ou, eu quero emagrecer, né? Então, vou fazer uma demanda. Mas vai ser muito difícil, porque eu vou ter que caminhar, vou ter que parar de comer doce. Então vai ser muito difícil. Aí, quando você coloca isso, vai ser difícil mesmo, gente. Sim, seu cérebro diz sim para você. Neurociência, né? A gente está com curso de neuroeducação e arte-terapia justamente para isso. Sim, seu cérebro diz sim. Então, como que a gente pode ensinar as pessoas, né? E como que você pode, para você mesmo, dizer sim de uma outra forma, com facilidade. Então, tudo que você vai demandar, coloca assim, com facilidade na sua vida. Então, por exemplo, se você quer procurar um apartamento novo, primeira coisa que você pode falar, quero um apartamento novo. Tá, ok. E aí você começa a falar para os amigos, tô procurando um apartamento, se souber de alguma coisa, bota nas suas redes sociais, daqui a pouco, gente, vem. É impressionante. Vem de onde você menos espera. Agora, também, se você pensar que vai ser difícil, colocar dificuldade nisso também, pode ser muito mais complicado. Você vai levar 2 anos para procurar um apartamento. Então, vai depender também das suas atitudes, da sua ação, que é isso que a Beatriz está dizendo, né? Da sua ação em relação a isso, tá? Então, não coloque dificuldade. Coloca, né, o que você quer com facilidade, né? Então, eu faço exercício físico com facilidade, eu caminho com facilidade, eu consigo um apartamento novo com facilidade, eu consigo mudar com facilidade. E aí isso vai acontecendo naturalmente. Mas tem gente que gosta de ir pelo meio mais difícil, né? Se eu posso numa linha reta, né? Por que eu tenho que dar 1000 voltas para poder chegar no lugar? Bianca, perfeito. Tem gente que cria, tem um ditado que fala isso, né? Se pode ser difícil, para que criar facilidade, né? E tem gente que parece que... Eu fico impressionada, né? Que tem algumas pessoas que fazem assim. A gente, acho que só pode ser isso. Não tive nenhum problema hoje. Espera aí que eu vou criar. Só pode ser isso. Porque a gente cria, assim como a gente cria a nossa felicidade, a nossa realização e tudo mais, a gente também cria problemas. Então, toma cuidado para você perceber na sua vida se você não está criando problemas ao invés de soluções. Porque quando você fica focando no problema, ou ainda buscando o problema onde não existe, isso é uma característica que você precisa avaliar em você. Será que eu estou buscando problemas onde não existem problemas? Será que eu estou criando problemas na minha vida? Toma cuidado com isso, porque senão você vai, daqui a pouco entra num poço sem fundo, e aí daqui a pouco começa um processo de adoecimento, começam vários processos de desqualificação de si mesmo, né? Isso até baixa a autoestima, dizem que é igual aqueles desenhos animados que a pessoa fica com uma nuvenzinha cinza em cima da cabeça, onde a pessoa vai, a nuvem cinza está sempre chovendo em cima da cabeça da pessoa. Mas quem criou essa nuvem? Mas o seu destino? Claro que não. Tem pessoas que nascem com sorte, tem pessoas que nascem com azar. Claro que não. Tem pessoas que vibram numa frequência alta, tem pessoas que vibram numa frequência baixa. E isso não significa que uma pessoa é melhor do que a outra. Todas as pessoas têm a mesma capacidade de tomar consciência e vibrar numa frequência diferente. O que precisa é tomar consciência e fazer alguma coisa. Sem fazer nada, não adianta. Eu preciso ter ação. A ação é que gera resultado. E também, Beatriz, a gente pode já passar para outros lados, isso independe de classe social, é a sua atitude interna, diante das situações e até das dificuldades que a vida lhe impõe, porque não é porque você vai olhar para dentro, se autoconhecer, que a Beatriz já falar aí um pouquinho, que a gente também vai deixar de ter problema. Não, a gente vai ter problemas, os problemas virão, só que de uma outra forma, e a gente vai também lidar de uma outra forma, né? Então, assim, e aí até o problema ele parece até menor do que era antes, porque você começa a lidar de uma outra forma, você também vai se transformando internamente. Quer falar, Beatriz?
Quero, isso que você está falando é muito interessante. Eu percebo isso porque eu lido com muitas pessoas diferentes, até pela minha profissão, dentro da psicologia, e a gente vai percebendo o quanto que, às vezes, as pessoas elas criam uma fantasia na mente delas de, fulano pensa isso de mim, ou eu não sei, e antecipam o futuro, eu não sei se fulano vai fazer isso, se fulano vai fazer aquilo, se esse outro, né, que é importante para você, e você começa a demandar na sua mente coisas relacionadas àquela outra pessoa, quase numa telepatia, querendo ter uma telepatia a respeito do que o outro está pensando, que é praticamente impossível. Você não tem como saber se você não perguntar. Então, às vezes, aquilo está só dentro da sua cabeça, trazendo um sofrimento que você está criando para você, porque você fica repetindo coisas para você mesmo que não fazem parte da realidade. Ou, pelo menos, você acha que é a realidade, mas essa realidade não é tão verdadeira assim, porque você não pode saber o que se passa dentro da mente da outra pessoa. Então, toda relação, ela depende de diálogo. Isso é extremamente necessário, ela depende da gente conversar com as pessoas, para eu entender o que está se passando na mente daquela pessoa, né? Então, também ouvir, né, Beatriz? Porque também saber ouvir, e só querer estar no seu julgamento interno já com as suas respostas prontas, isso também não vai te atrapalhar. Com certeza. E tem aí, então, a gente está falando, já está aí na sua tela, né? Hoje começa a Semana da Meditação, é gratuita, quero te convidar para participar junto com a gente. Todos os dias dessa semana, de segunda a sexta, às 19h30, um vídeo novo por dia. Na quarta-feira, a gente tem uma meditação também super especial. Na quarta-feira, o tema é meditação e autoconhecimento. Então, como é que eu posso melhorar a minha vida? Eu posso melhorar a minha vida a partir do momento que eu me melhoro. A partir do momento que eu me melhoro enquanto ser humano, que eu desenvolvo em mim qualidades e virtudes como amor, amor incondicional, compaixão, colaboração, atitude colaborativa, atitude de cooperação. A partir do momento em que eu começo a olhar para mim e desenvolver flexibilidade. Então, essas coisas que eu estou falando, essas virtudes, essas qualidades, elas surgem dentro do nosso ser, elas já existem dentro da gente, todos nós temos as virtudes, essas virtudes. Pelo menos as pessoas, na maioria das vezes, né, quando não é um psicopata, não é um sociopata, nós já temos essas virtudes em nós. O que precisamos fazer? Precisamos ativá-las. E como é que eu ativo essas virtudes que muitas vezes estão adormecidas porque ouvimos coisas, de repente, na infância que não eram tão boas assim, que a gente interpretou de uma determinada forma, ou a gente não acredita muito na gente, porque tem pessoas que têm mais autoestima, outras que têm menos autoestima, e precisam investir nisso para poder elas começarem a melhorar a sua relação consigo. Então, primeira coisa, como se autoconhecer? Olhando para dentro. Como olhar para dentro? Fechando os olhos. É tão simples e é de graça. Fechar o olho é de graça, gente. Olha que maravilha. Então, você se senta, fecha os seus olhos. Sei que você está dando risada, mas é verdade. É tão simples. E as pessoas acreditam. Complicam, né, Beatriz? Aí... Isso, as pessoas começam a acreditar. Eu agora estou dando várias palestras para empresas, né, de mindfulness, de meditação. E muitas vezes, quando as pessoas vêm, elas perguntam isso, né? Esses dias eu dei uma palestra de meditação para 130 pessoas de uma empresa, e as pessoas estavam assim assustadas, falando: a meditação deve ser um troço muito complexo, né? Só é para pessoas calmas, deve ser para quem já é zen. Aí medita, porque é zen e fica tranquilo. Claro que não, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a meditar, eu fui apresentada a meditação com 11 anos de idade, vou falar um pouco disso hoje à noite, às 19h30, e eu comecei a meditar, e a primeira vez que a pessoa falou para mim, é só você relaxar, é só você fechar os olhos, deixa os pensamentos irem embora, silencia sua mente, preste atenção na sua respiração, coisas muito simples, né? Eu parei e pensei, isso aí não é para mim não, esse negócio de parar a mente, isso deve ser muito difícil. E eu tive essa sensação também, né? E que as pessoas me falam, mas eu tinha só 11 anos de idade quando eu fui apresentada, eu tive uma experiência, achei a experiência fantástica e percebi, nossa, apesar de eu ter uma mente acelerada, apesar de eu ser hiperativa, isso é muito possível para mim. Eu consigo parar, respirar, isso fez uma lógica muito grande, eu comecei a praticar isso com 18 anos, eu mergulhei de cabeça no yoga e na meditação, então eu praticava quase todos os dias da minha vida. Depois eu fui buscar uma formação, então em 2000, né, eu entrei num curso, 2000, em 20 anos eu entrei num curso de yoga e meditação, em 2003 eu me formei, foram 3 anos de formação,
e dei muitos anos, eu dei aula de yoga e meditação, tinha um espaço para isso. Hoje eu dou aula muito mais de meditação do que yoga. Yoga faz parte da minha vida, porque é uma filosofia de vida. O yoga é uma filosofia de vida. E como é que a meditação pode te ajudar nesse momento? A você começar a olhar para dentro. Como que ela vai te ajudar mais? Quando você incluir ela como uma rotina diária. Assim como você escova o dente, toma banho, você medita. É a mesma coisa. Inclui numa rotina diária. Para mim, e aí você vai ter que descobrir o que funciona para você. Para mim, foi mais fácil eu fazer o acordar. Então, eu acordo e medito, já vou direto meditar. Às vezes, eu faço minha meditação na minha cama mesmo. Eu coloco os travesseiros atrás de mim, sento, medito, antes até mesmo de tomar o banho, de lavar o rosto, porque eu sei que aí eu começo o meu dia muito melhor. Porque eu já estou criando uma atmosfera, uma frequência positiva para o meu dia. As minhas meditações são mais longas, 20 minutos. Mas quando eu estou num dia, por exemplo, que eu acordei mais tarde e tenho algum compromisso, eu não deixo de meditar, nem que eu atrase meu compromisso. Eu vou lá, aviso a pessoa, olha, vou me atrasar 20 minutos, ok? Por quê? Porque aí primeiro eu cuido de mim. Primeiro eu medito, faço minha prática de pelo menos de 5 minutos, que é o meu mínimo diário que eu estabeleci para mim. 5 minutos de meditação por dia. Geralmente eu faço 20. E quando eu sento e medito, eu entendo. Quando eu cuido de mim, quando eu fico bem comigo, eu não começo meu dia apressadamente, afobadamente, olhando para fora. Eu olho para mim, estabeleço o que eu quero para mim, para o meu dia. Eu criei uma prática que para mim funciona muito bem, que é eu trago luz, acendo a minha luz interna, me conecto, eu envio luz para cada lugar que eu vou estar. Ah, vou pegar o elevador, é luz para o elevador, para os fios do elevador, para o porteiro do prédio, para todo mundo que vai estar naquele lugar comigo, porque isso me ajuda a criar a atmosfera que eu quero no lugar, a antecipar a luz que eu quero naquele lugar. Então, com a sua consciência, você pode fazer isso imaginando ativamente. Então, isso é muito importante. Você olha para dentro, estabelece o que você quer no seu dia. Eu quero que meu dia seja maravilhoso. O que significa um dia maravilhoso? Significa que todos os meus encontros serão positivos, que as minhas parcerias serão positivas, que os meus negócios serão positivos, e para isso eu preciso estar bem. Quando você vai, já de qualquer maneira, sem tomada de consciência, olha que a tomada de consciência é tão importante, porque quando você vai de qualquer maneira, você também tem reações de qualquer maneira, sem tomada de consciência. E aí você vai num fluxo que muitas vezes pode ser um fluxo negativo. Então, primeiro, acender sua luz interna, para você acender o que está fora de você, você precisa acender dentro de você primeiro. Ah, eu quero criar uma atmosfera positiva no ambiente no meu ambiente de trabalho. Então, primeiro, eu preciso criar uma atmosfera positiva dentro de mim. Beatriz, diante disso, então, 16h57, vamos para essa. Só você explicar o que é o mindfulness, para depois eu explicar o que é a arte-terapia e como pode ajudar as pessoas. Então, o mindfulness, o que é isso? É consciência plena, atenção plena, tá? Ela é uma técnica que surgiu a partir das meditações milenares do Oriente, e ela veio para o Ocidente com uma prática que não é uma prática que tem a ver tanto com a espiritualidade, porque toda meditação no Oriente tem mais voltada para essa questão da espiritualidade, e o mindfulness é uma prática para atenção plena, você viver o momento presente, o aqui e agora, você prestar atenção na sua respiração, perceber como seu corpo está sentado nesse momento, e os benefícios englobam maior foco e concentração, maior objetividade e clareza, maior autocontrole e autogerenciamento, e também ampliação da consciência. Então, diante disso, o mindfulness, qual é o grande benefício, né? O que isso traz para a gente? Traz essa capacidade de você, em qualquer coisa que você esteja fazendo, você colocar sua atenção plena. Então, estou agora aqui numa live com a minha irmã querida, que eu amo muito, com pessoas muito especiais que estão aqui conosco, e então eu estou com foco no aqui agora. Eu não estou olhando meu WhatsApp, eu não estou olhando o celular, eu não estou olhando para a parede, eu estou com foco no que a gente está fazendo aqui. Então, se eu estou lavando a louça, eu estou com foco em lavar a louça. Então, se eu estou caminhando, eu estou com foco em caminhar. Então, isso é importante. Se eu estou com uma pessoa, com amigos, eu estou com foco naqueles amigos. E isso é uma coisa extraordinária, porque ajuda você a saber o que você quer. Então, por exemplo, o meu celular, eu coloquei ele no silencioso. Ninguém que é da minha família, raramente eu boto o meu celular no alto, ou seja, com volume alto. Por quê? Porque eu decidi, há muito tempo atrás, isso foi uma escolha minha, então eu estou falando, eu decidi, porque eu decidi mesmo, que o celular está a meu serviço, e não eu a serviço do celular. Se o celular está a meu serviço, eu tenho que determinar como eu vou usar ele e quando eu vou usar ele.
Ah, mas e se você usa para o trabalho, alguém te liga? Bom, se eu não perceber aquela ligação na hora, eu vou ver a chamada perdida, eu vou ligar de volta. Isso chama flexibilidade. Eu preciso decidir como é que o celular vai estar a meu serviço, senão eu fico escravo das redes sociais e isso também adoece. Então, isso é muito importante. Atenção plena no que você estiver fazendo. Então, diante disso, vamos falar um pouco também aí de como que a neurociência, a arte-terapia pode se integrar com tudo isso, né? Porque quando a gente fala em cocriação, o mindfulness, o momento presente, a meditação, tudo isso pode te ajudar muito. A gente vai ter prática de meditação hoje às 19h30, quando a gente vai falar do que é meditação e como praticar. E aí, Bianca, como que a neurociência, a arte-terapia, a gente pode trazer isso para a nossa vida, para a gente também fazer essas escolhas, ter uma vida melhor e a gente colocar em prática aquilo que a gente deseja? Bom, a primeira coisa é a neurociências, ela ajuda muito na questão da atenção plena também, né, junto até com mindfulness, porque quando você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, tal, que a gente chama de neurociências cognitivas, tá, gente? Existem algumas linhas também dentro da neurociências e a gente está focando aqui nesse momento nas neurociências cognitivas. E aí, dentro de neurociências cognitivas, existe um termo chamado funções executivas. E o que essas funções executivas fazem? Fazem com que você preste atenção, com que você planeje e com que você tenha, então, autorregulação, controle inibitório. O que é o controle inibitório, gente? É uma coisa que a gente aprende quando é criança, esperar a vez de falar. Na hora do jogo, esperar, entender que agora é a vez da minha irmã e não é a minha. Né? E aí, quando você não tem controle inibitório, quando a criança não desenvolve isso, ela se torna um adulto que ela acha que sempre é a vez dela, que ela vai sempre fazer o que ela quer. Então, ela não espera o outro, ela não tem porque não foi desenvolvido. Então, as funções executivas das neurociências, ela explica isso e tem exercício para você desenvolver isso, né? Então, controle inibitório, a questão de você planejar, de você se autorregular. E aí, às vezes, uma criança, um adolescente, até adultos, né? A gente vê muitos adultos, eu que sou professora, né? Leciono no ensino superior, a gente percebe muitos adultos com transtornos, com dislexia, com descalculia, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, opositor desafiador, o autismo. Então, as neurociências, ela conseguem, com exercícios, né, exercícios para o cérebro, para a mente, está trabalhando a questão da atenção, da memória, da autorregulação, do controle inibitório. Então, isso tudo é muito importante para que a gente, primeiro, seja feliz e compreenda quais são as nossas possibilidades e limites, e também viva em sociedade, porque é um fluxo, né, interno e externo o tempo inteiro. Eu comigo mesmo e eu com o outro. E aí, se eu tô mal comigo mesmo, essa relação com o outro também pode ir muito mal. E se a relação com o outro vai mal, eu também posso levar isso para o meu interior. Então, é um equilíbrio entre essas inteligências emocionais, né? Que é a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. O Gardner, ele fala muito bem disso, né? E o Daniel Goleman também, que são os autores aí, né? Que eles são pesquisadores e autores de livros, né? O Goleman escreveu Inteligência Emocional e o Gardner as Inteligências Múltiplas, que tem tudo a ver com a questão da neurociência cognitiva. E a arte-terapia, né, na verdade, eu e a Beatriz, a gente já trabalha com arte-terapia há muitos anos, mas a arte-terapia, ela vem, né, na minha vida a arte veio muito nova, eu com 3 anos já pintava, já desenhava e tal, e ela vem como um catalisador, um potencializador em relação a essa questão da neurociência. Então, quando a gente integra uma coisa com a outra, a gente tem resultados fantásticos, gente. Por quê? Porque a gente vai utilizar os materiais artísticos, a pintura, a escultura, o desenho, o recorte, a colagem, e tanto para desenvolver a parte da psicomotricidade, quanto também para essa questão do autoconhecimento. Então, quando você está pintando, você pode estar trabalhando a sua atenção plena. E olha como é interessante a gente unir neurociências, arte-terapia e meditação.
porque aí você vai poder estar... E ontem a gente fez isso na live, né? A gente fez dentro de um dos momentos, meditação, aí você presta atenção em você mesmo, depois você vai fazer uma atividade, e aí você vai se autorregular, perceber que momento que é esse. E aí a gente, nesse curso aí, que a gente está com o curso essa semana também, dia 22, 23, 24, esse curso é ao vivo, pelo Zoom, tá? Comigo, e aí, então, com certificado também pela Casa dos Sete Saberes, e aí é de 18 às 22 horas, e estão com as inscrições abertas aí pelo telefone 99805-9504, ou também pelo e-mail arteterapiaisec@gmail.com, corre, porque são poucas vagas, e a gente começa na quarta-feira, depois de amanhã. É só uma lembrete para eu quero compartilhar essas informações, tenho um amigo que quer fazer o curso, que poderia ser beneficiado com esse curso de neuroeducação e arte-terapia para inclusão. Na descrição do vídeo tem todas as informações do curso, como que você se inscreve, link para inscrição, na descrição desse vídeo tem tudo lá direitinho, ok? Então isso também é importante. E dentro disso, Bianca, que você está falando, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Eu nem sei se vai dar tempo da gente fazer o exercício aí, mas dentro disso que você está falando, eu acho que é muito importante a gente também conceber essa integração entre a arte e a neurociência e como que o nosso cérebro entende o prazer da realização artística para o aprendizado. E a gente aprende o tempo todo, a gente aprende num estado de meditação, a gente aprende nas nossas construções, e a arte associada, eu gosto muito da arte-terapia gestáltica, por exemplo, em que a gente associa alguns exercícios de meditação, alguns exercícios de mindfulness com algumas estratégias de arte, né? E a neurociência coloca isso de uma forma muito fácil, porque a gente aprende melhor quando a gente está bem, a gente aprende melhor quando a gente tem uma afetividade positiva associada. E eu tenho certeza que, se eu fizer uma pergunta agora para vocês, vocês vão entender a importância desse curso para vocês nesse momento, que é o seguinte, se eu perguntar assim, qual foi o melhor almoço ou jantar da sua vida? Provavelmente você vai se lembrar de uma data festiva, né? Seu de 15 anos, o seu casamento, ou quando aconteceu um evento do seu aniversário, porque aquela data ficou marcada. E é possível que você se lembre até o menu do que foi oferecido naquele jantar. Mas se eu te perguntar o que você comeu na segunda-feira da semana passada, ou uma semana atrás, provavelmente você não vai se lembrar. Porque a nossa mente, ela guarda as memórias com traços fortes de afetividade. Da mesma forma, se eu perguntar os grandes aprendizados que você tirou dos grandes sofrimentos que você teve, que você superou, ou seja, das suas superações, provavelmente você vai ter marcos na sua vida que foram de sofrimento, que te ensinaram alguma coisa. Eu tenho os meus marcos. Então, às vezes, assim, tem uma fala que eu acho que é muito positiva, que é: não tire minhas dores, porque as minhas dores fizeram eu ser quem eu sou hoje, porque foram elas que me trouxeram ao aprendizado. Mas eu também preciso não me tornar vítima das minhas dores, eu preciso me apropriar delas como uma alavanca para o meu crescimento. Então, isso é importante. Então, quando a gente junta neurociência, arte-terapia, inclusão, quando a gente junta um método que facilite um aprendizado através da arte, através do prazer desse fazer artístico, isso também é muito rico, porque isso facilita o nosso cérebro, um aprendizado de uma maneira diferente. E se você é um profissional que atua com outras pessoas, seja em qualquer área que for, com certeza, tanto na educação quanto na saúde, você vai ser muito beneficiado para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional também, não é isso, Bianca? Sim, e vamos ter também prática de mindfulness nesse curso. Por quê? Porque a gente entende que quando você olha para dentro e que você pode ensinar até a criança. Eu vi uma reportagem, né, de uma modelo falando sobre isso, como que a criança fica até mais calma, porque ela compreende até as questões que estão à volta dela, do que a gente está vivenciando nesse momento e tudo mais, porque ela começa a olhar para dentro e aprender a respirar, aprender a acalmar, né? Então, é interessante isso tudo. E como que a gente pode trabalhar essa questão da atenção plena? Quando a gente está em atenção plena, no aqui e agora, atenção plena é o aqui e agora. Quando a gente entende isso, você deixa de ficar com o coração acelerado, você deixa de ter medo. Por quê? Porque aqui e agora você está respirando, seu coração está batendo e está tudo bem. Se não está tudo bem, começa a olhar para dentro e começa a perceber o que não está tudo bem. O que é que está me incomodando?
Então, tudo isso pode, sim, fazer com que a gente comece a buscar essas estratégias. Então, o exercício, não sei se vai dar tempo, né, Beatriz? Mas eu acho que é bem curtinho. É bem curtinho? É muito curto, é bem curtinho mesmo esse vídeo. Eu vou pedir para a galera que está aqui, que possa dar joinha aí, curtir, né? Dar um like nessa live, isso é importante, né? E também quem não está inscrito no nosso canal aí, se inscreve. Lembrando que hoje, 19h30, então, começa a nossa Semana da Meditação. Vai ficar no YouTube. Então, eu não consegui assistir por causa do horário, não tem problema nenhum, vai lá e assiste. Mas na quarta-feira vai estar no mesmo horário do curso da Bianca, não tem problema nenhum. Faz a sua matrícula no curso, assiste o curso, e depois, no dia seguinte, ou quando acabar o curso, você vai lá e faz a sua meditação, ok? Então, a meditação vai ficar disponível durante toda essa semana. Os vídeos vão ficar gravados, vão ficar disponíveis para você assistir depois também, se você quiser, ok? Então, vai ser algo atemporal, mas participe da Semana da Meditação, mesmo que você medite no dia seguinte de manhã, não tem problema nenhum, isso é super fácil. O importante é que você comece a colocar a meditação na sua vida. Então, aproveita aí, sente-se confortavelmente, feche seus olhos, tome consciência da sua respiração e conte 3 ciclos completos de respiração. Então, vamos fazer assim, ó, inspira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca devagar, esvaziando você, esvaziando as preocupações, esvaziando os pensamentos. Inspira profundamente pelo nariz, segundo ciclo. Expira devagar pela boca, esvaziando você, esvaziando, aliviando, tirando os pesos. Mais uma vez, terceiro ciclo, inspira profundamente. Solta o ar pela boca devagar, esvaziando você profundamente. E agora mantenha a sua respiração pelas narinas, inspirando e expirando com calma e tranquilidade, trazendo sua consciência para a sua respiração, aquietando a sua respiração, aquietando o seu coração. Vai tornando a sua respiração e os batimentos cardíacos calmos e tranquilos. Perceba como é bom respirar. Enquanto você respira, tome consciência de que você está vivo, viva. Como é bom estar vivo, viva. É bom porque você pode fazer escolhas diferentes. É bom porque você pode tomar consciência do seu momento, se apropriar da sua vida, caminhar com facilidade pelas suas escolhas. Se algum pensamento vier à sua mente nesse momento, não julgue. Apenas perceba o pensamento e volte a sua atenção para a sua respiração. Perceba o pensamento e deixe-o ir embora. Perceba se você deseja alguma coisa nesse momento. E busque em você mesmo qual a fonte desse desejo. Essa fonte é um sentimento elevado? Ou é apenas um desejo superficial? Se for um desejo superficial, como esse desejo ficaria se você colocasse profundidade nele? Será que ele se modificaria ou permaneceria o mesmo? Sem julgamentos, apenas perceba. E a partir desse momento, dessa experiência, crie uma imagem mental e sinta alegria, gratidão. Seja grato por esse momento. Perceba o seu corpo sentado. Perceba você respirando, a vida circulando em você. O seu desejo sendo elevado. Coloque luz no seu desejo, profundidade. Um sentimento virtuoso. Inspire, expire e abre seus olhos devagar. Pode ser simples e fácil, né? Pode ser simples e fácil. Eu não tenho criatividade. Tem sim, todo mundo tem. Às vezes a gente mesmo que se bloqueia com auto-julgamento, né? Com autocrítica. Então deixa fluir
em você, sua criatividade, perceba o que você pode criar para você na sua vida. E mais importante que tudo, é simplesmente, quero começar a meditar, não sei por onde. Senta, feche seus olhos e preste atenção na sua respiração. Percebe a vida circulando em você, pronto. Sem cobrança, sem julgamento, deixa fluir. Eu acho que isso é muito importante, né, Beatriz? Porque aí a gente vai também se descobrindo e percebendo o que a gente, como nós estamos no momento. Eu acho que isso é importante. E nós podemos ensinar isso para as crianças, para os adolescentes, você que é professor, na sua sala de aula, né, antes até de começar uma prova, de começar uma aula, às vezes que demande uma atenção sustentada maior, que você possa, de fato, estar usando essas técnicas. Então, unir o mindfulness com a arte, com as neurociências, é uma forma maravilhosa, né? E a gente vai estar aí durante essa semana, as super gêmeas ativar, eu e Beatriz, nessa força-tarefa. Das super gêmeas ativar. Tarefa aí de estar trazendo meditação para vocês essa semana, estar trazendo neurociências, arte-terapia para a vida de vocês, para que vocês possam aí ser multiplicadores e estar fazendo bem e ajudando o maior número possível de pessoas com o que a gente sabe, com conhecimento. Eu acho que isso é a missão aí da vida e é o melhor de tudo. Então, gratidão, a gente agradece muito, tá? Então, qualquer coisa, é só vocês irem na descrição do vídeo, quiserem compartilhar, dar o like, se inscrevam no canal Bianca Câmpora, do YouTube, e também no canal Casa dos Sete Saberes. Se inscrevam no canal, deixe seus comentários, deixe o seu like e compartilhe o vídeo se você gostou, para que outras pessoas também tenham a oportunidade que você teve agora ao assistir esse vídeo. E ajuda a fazer o bem, né? Entra nessa roda do bem aí, convida as pessoas, seus amigos, seus familiares para a Semana da Meditação, convida a sua família, os amigos, familiares para fazer o curso essa semana de neuroeducação e arte-terapia e inclusão. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante, vai contribuir bastante com o seu progresso, com a sua prática, né? E com a sua contribuição também no seu trabalho e onde quer que você esteja. Gratidão, Bianca. Segunda que vem, a gente volta às 16 horas aqui na Casa dos Sete Saberes e no YouTube, Bianca Câmpora. Até lá. Até lá.